Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Natália Pereira e se eu cheguei aqui no seu telefone, escute essa mensagem até o final. Porque sempre que eu venho aqui gravar um vídeo, é porque Deus toca no meu coração para eu vir falar para vocês. Então, se esse vídeo chegou até você, ouve esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que Deus vai tocar no seu coração. E se o assunto não for para você, eu tenho certeza que vai ser para alguém que você conhece, tá? Então, segue aqui o nosso canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e curte esse vídeo para que ele chegue ainda mais longe, tá? A palavra que eu trouxe para você hoje vai falar muito forte. Eu vim aqui para trazer um assunto polêmico até, porém muito importante. Eu sou mãe de menino e eu venho aqui trazer esse vídeo para você que também é mãe de menino ou pai de menino, principalmente você que é pai, ok? Então ouve até o final. Se não servir para você, tenho certeza que vai servir para alguém que você conhece. E a primeira palavra está em Efésios. Eu gosto sempre de trazer o assunto que eu vou falar mostrando a palavra aqui na Bíblia, ok? Então a primeira palavra, nós vamos falar de três versículos aqui, tá? A primeira está em Efésios 6:4, que diz assim: Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Vou repetir: pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Efésios 6:4. A segunda passagem está em Provérbios 22:6, que diz assim: Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Prestem bem atenção nesse versículo. Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Mesmo quando velho, ele não há de se afastar. E para fechar, a palavra vai estar em Timóteo 5:8, que diz assim: Quem se descuida dos seus e principalmente de sua própria família é um renegado, pior que um infiel. Timóteo 5:8. Quem se descuida dos seus e principalmente da sua própria família é um renegado, pior que infiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Por que eu trouxe esse tema aqui para vocês? Hoje em dia, né? Principalmente hoje em dia, o mundo tá muito solto, né? Os valores, os princípios estão indo pro espaço. As pessoas estão vivendo como se estivessem no automático, que vai ali, liga um botãozinho e vou vivendo. Depois eu vejo que bicho que vai dar. Tô no mundo. Depois eu vejo isso com Jesus.
coisa boa é viver. Vou beber, vou dançar, vou me divertir. Ah, tô nem aí, eu traio mesmo. Gente, eu ouvi um assunto que isso vem se repetindo. E eu tenho dois exemplos. Um exemplo ruim e um exemplo maravilhoso. Isso dentro da minha convivência. E assim, o que eu venho trazer para vocês é o seguinte. Eu sou mãe de menino e eu prego muito no João Lucas o valor que uma mulher tem. O cuidado que ele tem que ter com uma mulher. Eu sempre falo assim com ele, meu filho, as mulheres são princesas. Princesas. Você tem que cuidar delas. Inclusive eu falo isso pra ele, como ele deve tratar até a irmã dele. Eu falo, meu filho, ela é uma princesa. Você tem que ter cuidado com ela. Ela é delicada, ela é sutil. Então tem que ter muito carinho e muito cuidado com ela. E eu falo muito isso com ele. Eu falo, meu filho, eu profetizo na sua vida que em nome de Jesus você vai ser um homem do Senhor. E você vai crescer. E você vai conhecer uma linda moça abençoada pelo Senhor. E você vai cuidar dela. E você vai zelar por ela. E vocês vão namorar. Vocês vão ficar muito apaixonados. Depois vocês vão se casar. Mamãe vai entrar com você na igreja. E você vai honrar muito a sua esposa e a sua família. E seus filhos. Eu creio no Senhor. Eu falo isso pra ele e ele fala assim, tá bom, mamãe, você já falou isso 1000 vezes. E eu vou falar 1000 vezes. Porque assim, se eu trago esse assunto aqui pra vocês, é porque eu vivi isso. Eu vivi a parte certa, eu vivi a parte errada, mas eu consertei, né? Eu tive tempo de consertar. E assim, por que eu tô trazendo esse assunto, né? Às vezes eu ouço assim, o menino faz lá 15, 14 anos, que eu tenho que levar ele eu vou falar bem descrachado aqui, tá? Num puteiro. Todo mundo aqui sabe o que é isso. Eu sou muito assim, eu não tô aqui pra maquiar nada, eu tô aqui pra falar a verdade. E muitas das vezes, o pai fala isso pro filho. Muitas das vezes, o tio fala isso pro sobrinho. Não, que eu tenho que levar ele lá pra testar a masculinidade dele. Pelo amor de Deus, não façam isso com os seus meninos. Ele não precisa estar neste ambiente para testar a masculinidade dele. Olha o que você está fazendo com a vida dessa criança. Ele é uma criança. Ele está descobrindo a vida. E sabe o que você está mostrando para ele? Que mulher você vai ali, você paga e você tem o que você quer. Que você pode ter quem você quiser, a hora que você quiser. Olha o que você está pregando na vida do seu filho. Olha o que você está pregando na vida de um sobrinho. Olha o que você está pregando na vida de um amigo. Agora, você já parou para pensar o que você está pregando na vida desse menino? Ele não precisa disso para testar a masculinidade dele, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você que é pai, meu filho tem que pegar a mulher mesmo. Meu filho é macho. Meu filho tem que pegar a mulher. Meu filho tem que experimentar várias mulheres até chegar a hora que vai escolher uma. Por que isso? Por que ele tem que experimentar várias mulheres? Qual o princípio? Onde está o valor nisso? Eu quero saber o valor. Onde está o valor nisso? Aonde tem Jesus nisso? Será que ao mesmo tempo você está falando para o seu filho, ou para o seu sobrinho, ou para o seu amigo do Senhor? Será que você está falando assim para ele? Meu filho,
meu sobrinho, meu amigo, meu neto, né? Porque muitas das vezes vem até do avô. Segue a palavra do Senhor. Aqui tem tudo o que você precisa. Você tá falando isso pra ele? Você tá falando isso pra ele? Você tá falando pra ele? Honre seu pai e sua mãe. Você tá falando pra ele que um dia ele deixará a sua casa e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? Aonde ele vai amar, respeitar e cuidar da esposa dele e dos filhos. Você tá falando isso pro seu filho? Você tá falando isso pro seu parente, pro seu amigo? Ou você tá falando pra ele assim, pô, vamos ali na balada. Tem várias. Tem uma pra cada um. Ah, se a gente ficar no 0 a 0, a gente pega qualquer coisa. Gente, chega disso. Chega. Chega de homens de mau caráter. Chega de homens que não dão valor às suas mulheres. Chegam de homens que não são homens de verdade. Porque isso pra mim não quer dizer que é homem de verdade, não. Homem que é homem, anda no caminho do Senhor, fala do Senhor para as pessoas. Homem que é homem, honra a tua mulher. Não vive da carne, porque isso é prazer da carne. Isso é prazer da carne. Você que é mais velho, tem chance de correr atrás. Busca o Senhor, porque só nele, a libertação tá só nele. Porque muitas das vezes você precisa de uma libertação. Você sabia? Que se você buscar o seu histórico, do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, talvez você esteja repetindo a história deles. Cai na real, deixa sua ficha cair. Deixa você entender o que está acontecendo com a sua vida, para onde a sua vida está indo. Chega! Tratem seus filhos. Eu vou ler de novo. Provérbios 22, 6. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Porque mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Se você ensinar o teu filho que o caminho certo é no Senhor, ele vai crescer e vai ser educado no Senhor. Até depois de velho, é a semente que você está plantando nele hoje. Agora, se você ensinar também o contrário, é o que ele vai replicar na vida dele até envelhecer. Nós vemos aí homens maduros, experientes, vividos, traindo suas esposas. Pelo amor de Deus, cai a sua ficha. Olha o que você está vivendo. Prova que é machão, honrando tua esposa, tua mulher. Gente, depois que a gente anda, que a gente busca mais no Senhor, eu assim, houve uma fase da minha vida em que eu errei muito. Sabe por quê? Eu me afastei do Senhor. Eu me afastei do Senhor. Eu errei quando eu me afastei do Senhor, porque quando eu me afastei, eu errei. Mas Deus foi tão bom comigo, tão bom, que eu consertei rápido. Eu busquei quem eu precisava, eu pedi perdão no que eu tinha que pedir. E eu escolhi voltar para o Senhor. Eu falo isso para você porque eu vi isso de perto. Por favor, acordem. Não plantem isso na cabeça dos nossos meninos. Educa seu filho na palavra de Deus, no que Deus deixou para nós. Na palavra do Senhor, educa seu filho. Educa seu filho na palavra do Senhor. Não mostra o caminho errado pro seu filho não, sabe? Porque ele vai pagar por um erro seu.
Ele é só uma criança, ele vai pagar por um erro seu. Tem uma pesquisa, eu estudo muito, gente, eu fico estudando, assistindo vídeo. Tem uma pesquisa que diz que 82% das crianças seguem a Deus através do pai. E somente 18% pela mãe. Vocês têm noção do papel de um pai? Sangue do Cordeiro. Vocês têm noção de um pai numa vida de uma menina? De uma criança? Menina? Do quanto você é importante, você é o primeiro amor dela. Você tem noção disso? Você já parou para pensar nisso? Que exemplo que você está dando? E outra coisa, eu não tô criticando quem vive nessa vida, né? As mulheres que vivem na vida, as mulheres da vida, né? Que a gente diz. Porque pra mim, elas são corajosíssimas. Que pra viver o que elas vivem, elas são muito corajosas. E se elas usassem isso a favor delas, ninguém segurava essas mulheres. Se nós mulheres reconhecêssemos o valor que nós temos, meu pai, se a gente chegar ao ponto de reconhecer o nosso valor, quem nós somos de verdade, nós podemos conquistar qualquer coisa. Então essas mulheres que estão lá, elas não têm noção do valor que elas têm, do quão capazes elas são, que elas não precisam estar ali se submetendo a homens, fazer o que eles querem. Peraí, teu corpo é santo, nós somos imagem e semelhança do Senhor. O que você está fazendo aí? Acorda, mulher, tu é maravilhosa. Tu é maravilhosa. O que você tá fazendo aí? Pra viver o que você vive, aguentar o que você aguenta. Você é maravilhosa. Se deu valor. Desculpa, gente. Eu fico cansada porque é um assunto que realmente me cansa. E assim, eu tenho um outro exemplo pra trazer pra vocês. Um exemplo fantástico. Que é pertinho de mim. Ele conheceu a namoradinha dele, que eu creio que ali foi enviado do Senhor mesmo, porque é lindo. Conheceu a namoradinha dele, todo mundo criticava, inclusive eu critiquei. Muito novos, né? Não sabe? As pessoas criticaram, eu inclusive cheguei a criticar. Mas que lindo! Eles começaram a namorar. Em nenhum momento os dois se afastaram dos estudos, nem dormir na casa de um e do outro eles dormiam. Que exemplo lindo, meu Deus. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na vida do meu filho. E eles cresceram, e eles estudaram, e eles foram para a faculdade, e os dois formaram na faculdade. E ele foi fazer um estágio, e ele trabalhava e estudava na época da faculdade, tá? Sim. E era difícil pra caramba. Quantos aniversários dele ele passou estudando? E ele foi fazer um estágio na área dele e foi contratado. E ele é chefe do setor dele. E aí, eles se casaram e estão felizes. E vão conseguir construir a casa deles. E eles escreveram a história deles da forma que eles quiseram, linda. Ele não precisou ter várias mulheres para dizer que ele era homem. Ela não precisou ter vários homens para dizer que ela era mulher. A experiência dos dois, eles viveram entre eles. Tem noção disso, gente? Em pleno século XXI, que coisa mais linda. Porque pra mim isso é lindo. Lindo. Então, por favor, gente, a mensagem que eu trago pra vocês, eu vou ler de novo.
Provérbios 22, ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Ensina um caminho bom pro teu filho, pra tua filha. Não leva seu filho para um bar, sua filha para um bar, não leva. O que tem dentro de um bar? Fala para mim o que tem dentro de um bar. Bebida, prostituição, traição, assuntos ruins. Olha o que você está plantando na cabeça do seu filho, da sua filha, que muitas das vezes você está achando que não tá nem vendo, é criança, não tá entendendo nada. Tá entendendo sim. Tá entendendo sim. Que Deus possa tocar imensamente na tua vida. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Pai, na tua presença. Senhor, toca, meu Pai, na vida de tantos pais, Senhor. Toca, Senhor, para que eles possam, Pai, educar os filhos dele, Pai, no teu caminho, Pai. Mostrando, Pai, plantando, Pai, o que é certo na vida dessas crianças, meu Pai. São só crianças. São puras, são do Senhor. Dê, Pai, sabedoria, discernimento, meu Pai, para todos os pais, Senhor. Educar, Pai, os nossos filhos, Pai, nos dê, Pai, sabedoria e discernimento, Pai, para que nós possamos, Pai, educar os nossos filhos no teu caminho, meu Deus. Porque uma simples coisa, Pai, que às vezes a gente acha que não é nada, nós podemos estar, Pai, destruindo o futuro dos nossos filhos. Porque lá na frente, Pai, não é agora, é lá na frente, Pai, que este menino vai ser um grande homem, que esse menino vai honrar a esposa dele, a família dele, os filhos dele. Que é lá na frente, Pai, que essa menina, através do pai que ela teve, Pai, ela vai olhar diferente para os homens. Ela vai olhar diferente, ela vai olhar com zelo, ela vai olhar com dedicação, ela vai olhar com admiração, Pai. Sim, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, nisso. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra, meu Pai. Obrigada, Jesus. Que a gente possa, Pai, atingir através desse vídeo muitas e muitas pessoas, muitas e muitas famílias. E eu, de coração, te peço, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo. Muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Muitas pessoas. Desde já, eu te louvo e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo para você.